Olá pessoal, tudo bom? Esperamos que sim, né? Vamos lá, essa aqui é a terceira tentativa de gravar essa aula de hoje, né? Vamos ver se dessa vez dá certo, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje é, é o item 6 e o item 7, como a gente havia falado, né? Relações de além-túmulo e antipatias e antipatias entre os espíritos, né? Esse item ele aborda o que? Relações de além-túmulo. Como se relacionam os espíritos, né, no mundo espiritual. Os pontos principais aqui, vamos começar. Hierarquia e autoridade. Existe hierarquia no mundo dos espíritos? Tem quem manda e quem obedece? Tem. Existe hierarquia sim. Entre as diferentes ordens de espíritos. Os espíritos têm autoridade uns sobre os outros, que é relativa à sua elevação moral. Essa é a grande diferença, né, entre nós encarnados. Essa autoridade é exercida por meio de uma ascendência irresistível. Então, os espíritos inferiores aos espíritos mais elevados, eles não podem, não vou cumprir suas ordens, né? Eles são constrangidos a obedecer. Por isso que a autoridade ela é baseada no plano espiritual, na elevação moral. Porque a gente pode pensar, pô, mas aí tem um monte de justiça, né? Que é isso? Obrigado? Não. A gente está fazendo uma comparação com o que nós temos aqui, né? Enquanto encarnados. Muita injustiça, muita autoridade de quem não merece, né? Muito orgulho, muito egoísmo, o que não existe nos espíritos mais elevados, purificados, né? Por isso que essa autoridade ela é irresistível, é bem diferente. Não vamos confundir. Qual que é a relação entre bons e maus espíritos, né? Os espíritos bons procuram o quê? Combater as más tendências. Olha lá, autoridade, ó, combater as más tendências. Os espíritos inferiores, combater as más tendências dos espíritos inferiores para ajudá-los a progredir. E isso é visto como uma missão, né, dos bons espíritos. É um meio de progresso, de elevação, a prática do bem. Os espíritos inferiores, qual a relação deles? Como que eles se relacionam? Qual a influência dos espíritos inferiores? Né? Eles se comprazem em levar os encarnados à prática do mal. Isso ocorre pelo despeito que eles têm, né, por não ter merecido o que eles observam entre os bons espíritos, né, a felicidade que eles observam entre os bons espíritos. Eles desejam então impedir que espíritos inexperientes, iniciando a sua caminhada evolutiva, atinjam o bem supremo, impedir que eles atinjam o bem supremo. Querem que outros provem do seu sofrimento, das suas penas, o que reflete, né, um comportamento que é também visto entre nós encarnados. A gente vê isso acontecendo nas pessoas, né? Quando alguém quer se libertar, né? Por exemplo, pessoas viciosas querem se libertar do vício, abandonar aqueles companheiros do vício, o que, que fazem, né? Vão assediá-lo, vão provocá-lo para que ele permaneça ali entre eles, né? Impedindo que este espírito se liberte e evolua. Como que os espíritos se comunicam, né? Eles conversam, usam a palavra? Não, não usam a palavra porque a palavra é material, né? É um reflexo do pensamento, que é uma faculdade espiritual. Nós pensamos para falar. O meio de propagação do pensamento dos espíritos é o fluido universal, que está em todo o universo e estabelece essa relação, essa comunicação constante entre os espíritos. Então, qual que é o veículo do pensamento? O fluido universal. A gente pode fazer uma comparação com o som. Qual o veículo que transporta o som? O ar. Se não existe ar, o som não se propaga. Um outro ponto importante, né? Poder, posição, títulos, isso vale no plano espiritual? Quando a gente desencarna, eu sou o doutor fulano de tal, eu vou conservar lá, vou me chamar de doutor fulano de tal, né? Um título que eu tenho, uma posição que eu tenho, vai ser, mas eu sou um ex-presidente. Você vai chegar lá como ex-presidente? Será que é assim?
O poder e a consideração que os seres gozam na Terra não lhes dão nenhuma supremacia no mundo dos espíritos. Os títulos nada são. A superioridade real, a superioridade do espírito, ela é tudo. E essa superioridade, a gente viu aqui, é moral. Então, você pode ter o maior título na Terra, a maior consideração. Se você não tiver a mesma condição moral, evolução moral, nada significará no plano espiritual, a não ser a sua condição moral, a sua evolução espiritual. E eles lembram os espíritos uma frase de Jesus que é: quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Então, o mais poderoso da Terra pode ir lá no mundo dos espíritos ser o mais inferior, na posição mais inferior, e ver os seus subordinados, né, em posições muito mais elevadas. Isso é uma humilhação. E ele sente essa humilhação e é uma punição. Começa por aí a sua punição pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Né? E aí nós vamos para o item 7, que é a. Perdão, gente, me perdi aqui, pulou aqui tudo. Hoje nada funciona, o vídeo não funciona. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Vamos lá, aí, metades eternas. Então, os espíritos sentem simpatias, antipatias, né? A gente vai ver. Este item ele vai detalhar, né, o que é a afinidade e a repulsa entre os espíritos, né? Vamos lá, afeições. Além da simpatia geral, né, baseada nas semelhanças de pensamento, de gostos, de tendências, né, que une os espíritos também têm as suas afeições particulares, né, semelhante ao que acontece entre nós encarnados. Nós temos, por exemplo, formamos um grupo, por exemplo, um grupo de estudo com várias pessoas que estão ali, que têm afinidade, estão ali porque têm os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos. A gente tem uma afinidade unindo este grupo. Dentro deste grupo, que é a afinidade geral, vamos ter as nossas afinidades particulares. Pessoas que a gente se aproxima mais, que a gente cria laços mais próximos, essas afinidades particulares. Isso também existe no mundo espiritual, né? Mas há com uma grande diferença, né? Que esses laços que unem os espíritos, ele é mais forte, né? Mais intenso na ausência do corpo físico, né? Pois ele não está exposto às paixões materiais. Muitas vezes, laços que unem por afinidade espíritos encarnados são movidos por paixões materiais, né, interesses materiais, que se extinguem assim que a gente desencarna e esses laços se rompem, o que não acontece no plano espiritual. Os laços ali formados entre os espíritos, laços de simpatia, de proximidade, não são baseados nem em interesses materiais que são transitórios. Então esses laços são muito mais fortes e duradouros, bem diferente dos laços que se formam enquanto nós estamos encarnados, né? Os espíritos podem ter aversões, né? Os espíritos dizem que sim. Apenas essas aversões existem apenas entre os espíritos imperfeitos, que são os espíritos, né, que excitam as inimizades e as discórdias aqui na Terra. Entre os espíritos mais elevados não existem, né, essas aversões. Mas por quê? Porque a gente se eleva e não dá muito, importância a coisas que aqui a gente dava, né? Vamos ver aqui um exemplo que os espíritos dão em relação às inimizades enquanto a gente está encarnado, né? Eles colocam assim: dois seres que foram inimigos aqui na Terra podem, no primeiro momento, após o seu desencarne, ainda odiar-se e perseguirem-se. No entanto, quando suas ideias se aclaram, seu entendimento se amplia, eles verão que essa animosidade, que essa aversão não tem mais razão de ser e ela simplesmente se extingue e cada um segue seu caminho. Né? Que a maioria das vezes, como a gente disse lá atrás, as simpatias
ou essas aversões são motivadas por interesses e nas paixões materiais, inveja, né? Essas inimizades se surgem dessas particularidades enquanto nós estamos encarnados. A partir que nós desencarnamos, isso não tem mais sentido nenhum, né? Um exemplo que a gente pode dar, espírito lá, mas o fulano ficou lá me devendo, tal, o que que é isso? Ele tem que me pagar, vou persegui-lo, permanece aquele rancor, aquele ódio, né? E aí ele percebe que vai cobrar o quê? Para quê? Ele está no mundo espiritual, não depende mais da matéria, dinheiro não significa nada, necessidades materiais não existem. Qual a necessidade disso? Ele abandona essas ideias através do esclarecimento. É assim que se processa, por exemplo, o trabalho de desobsessão, esclarecimento do espírito para abandonar essas ideias. E aí, o espírito segue seu caminho e a aversão se extingue. Mas eles fazem uma ressalva aqui. Perdão. Eles dizem assim que, no entanto, quando suas ideias. Perdão aqui. Apesar disso, alguns espíritos podem conservar os resquícios, né, do mal que sofreram, principalmente se são espíritos ainda inferiores, né? Eles guardam este rancor, dependendo do seu caráter, da sua evolução. E se são maus espíritos, eles conservam esse sentimento e, por vezes, podem perseguir aqueles que lhe fizeram mal, até mesmo em outra existência. E Deus permite isso, uma forma de punição para quem provocou o mal. Então, isso é característica principal de espíritos muito inferiores, que guardam esses sentimentos, ainda guardam uma influência muito grande da matéria e conservam essa animosidade, esse rancor, levam isso para o plano espiritual e vão perseguir aqueles que lhe fizeram mal. Muitas vezes até quando aquele espírito já reencarnou. E só vão aí é que se processa, como a gente já falou, ah, o trabalho de desobsessão para cessar essas perseguições através do esclarecimento desses espíritos. Tá? E a partir do momento que eles se esclarecem, entendem o mundo que ele está, o mundo espiritual, a sua realidade, eles vão abandonando essas ideias, né? E vão cuidar do seu progresso, da sua evolução, vão responder pelo mal que provocaram, fizeram, né? As punições para se restabelecer, né? E vai seguir um novo caminho, vai abandonar esta perseguição. Mas isso é característica, como eles dizem aqui, de espíritos imperfeitos, espíritos ainda muito inferiores, né? A simpatia que atrai, né, um espírito para outro, ela é o resultado do quê? Né? Da perfeita concordância de suas tendências, dos seus instintos, dos seus interesses. Simples assim. Os espíritos que são simpáticos no momento podem deixar de sê-los? Sim, principalmente quando um deles, né, se fica parado no seu progresso, né? Aqui para mim tá bom, tal. O outro, o espírito, aquele que estava ligado por simpatia, por amizade, por esses laços, fala, não, para mim não tá legal. Eu vou continuar minha vida aqui, vou tocar minha vida aqui, que eu quero progredir. E aí esses laços vão se rompendo, se rompem. Por quê? Um está lá atrasado, acomodado, e o outro quer progredir. E os interesses vão mudar. Eu vou ter novos interesses. Aquela amizade, por exemplo, que a gente forma na escola, mas eu vou falar, não, não vou estudar mais, aqui para mim tá bom. E o outro fala, não, não, eu quero aí, vou continuar estudando, quero fazer universidade, quero me formar. Bom, os interesses vão mudar completamente. Né? Então essas amizades, esses laços vão se afrouxando. E o outro, né, uma série de situações, vai seguir seu caminho. Né? E isso acontece muito, a gente observa isso enquanto nós estamos encarnados. Né? E aí, esses laços vão se extinguir. E aí nós vamos entrar aqui num tema que é interessante aqui, que são as metades eternas, né? Ou almas gêmeas, como o pessoal costuma falar. Almas gêmeas, então, são dois espíritos que se completam. Por isso, almas gêmeas.
Será que isso existe, né? Os espíritos falam o seguinte, né? Essa expressão metade que é usada por espíritos, né, para designar a simpatia que une os espíritos, ela é errada, é inexata. Se um espírito fosse metade de um outro, né, quando eles se separam, esse espírito estaria incompleto. Ele só se completaria com a sua alma gêmea, com a sua outra metade. Mas os espíritos não se dividem. Os espíritos são individualidades, são únicos, são formados. Nós somos criados por Deus como indivíduos, personalidades únicas. A gente pode ter a afinidade, a maior que seja, com um determinado espírito, né, semelhança de pensamento, a gente parecer muito em termos de comportamento, de pensamento, mas cada um, né? Ele pode ir para um lado, seguir para um lado, e eu para o outro, e a gente continua o laço nos unindo, mas cada um, né? Não existe essa coisa de metade. Ah, eu só estarei completo quando encontrar minha metade, minha alma gêmea. Isso não existe. Isso aí é uma figura de linguagem. Os espíritos que usam esses termos, eles pertencem a ordens inferiores, né? Não são espíritos elevados, né? A esfera de ideias desses espíritos que propagam essas ideias, né? Eles exprimem o que? O pensamento e os termos que teriam usado na sua vida material, enquanto encarnados. São ideias, né, que a gente tem, né, ali limitadas enquanto a gente está encarnado. Ideias ainda atrasadas, né? Não reais, não de acordo com o mundo espiritual. E a gente então deve rejeitar essa ideia aí de metades eternas, de almas gêmeas, isso não existe. A gente pode entender o seguinte, essa teoria, né, das metades eternas, como uma imagem que representaria a união entre espíritos simpáticos, né, como uma imagem. Mas é uma expressão usada na linguagem comum, né, normalmente entre nós encarnados. E ela não pode ser tomada ao pé da letra, né? Ela é uma alegoria, né? Uma figura de linguagem. A gente deve evitar, deve não usá-la simplesmente porque é errada. E aí, concluindo, né? Qual o resumo desses dois tópicos que a gente pode tirar daqui? Esses itens nos ensinam que no mundo espiritual, as relações entre os espíritos, elas são regidas pelo quê? Pela superioridade moral, pela busca do bem e pela afinidade de tendências. A gente deve, em relação à ideia de metades eternas, né, no seu sentido literal, essa apenas uma alegoria, né? E a verdadeira união entre os espíritos é baseada na concordância e no progresso individual e coletivo em direção à perfeição. Nós evoluímos individualmente e também coletivamente. E nesta coletividade nós formamos os laços de simpatia, né? Sem ter metades. Somos únicos. Então é isso, gente. Resumindo, é isso. É mais um tópico aí de como é a vida espiritual, a vida dos espíritos. Tá bom? Procurem, espero que vocês leiam o capítulo, os dois itens, tá bom? E dúvidas a gente tira na próxima quinta, amanhã. Hoje estou gravando na quarta. Então amanhã, quinta-feira, às 20h30, a gente aprofunda mais, tira dúvidas e discute esse tema. Tá bom? Fiquem com Deus.